o Estado, ele também está conectado com uma série de outras instituições que dele dependem diretamente. O que um autor importante estudar na educação chama de aparelho ideológico. É óbvio, os aparelhos ideológicos do Estado. O Estado sustenta tais instituições. Então, veja, escola. Veja, não tem como, não tem escola que não tenha ligação direta ou indireta com o Estado. O Estado dá pauta, de alguma forma. E, obviamente, vejam, o Estado, ele mesmo, ele é o resultado das condições estruturais da sociedade. Não é o Estado que surgiu primeiro, a sociedade depois. É a sociedade, e é a partir da sociedade que o Estado se sustenta, porque existe um tipo de sociedade, que é o que a gente vive, que torna o Estado possível. Ou seja, é só numa sociedade em que as pessoas se relacionam como indivíduos, estabelecem entre si uma dinâmica econômica de troca, é que tem que haver um poder centralizado, e que vai ter que gerenciar isso, que vai ter que organizar essa vida social. É algo que, por exemplo, não se vê na Idade Média. Não tem Estado no mundo medieval. Não tem poder impessoal. Por que tem poder impessoal no nosso tempo? Porque a ideia é que todo mundo é livre igual. Se todo mundo é livre igual, o Estado tem que ser impessoal. E aí, veja, tem que ter uma coisa chamada direito. E o direito também tem que ser impessoal. A legalidade, Estado de Direito, essa coisa toda. Por quê? Porque nós nos orientamos pela legalidade que é impessoal, e não pela ordem pessoal de um rei, né? Enfim, de um padre, eventualmente. Não é isso. Então vejam que a ideia da impessoalidade, a ideia da troca mercantil generalizada, do capitalismo, depende da existência do Estado como uma forma política da sociedade. Então, notem, o Estado é uma instituição necessária para a reprodução das condições estruturais da sociedade. Se a sociedade, para que a sociedade se mantenha capitalista, é necessário que haja o quê? Instituições que reproduzam as práticas do capitalismo. Certo? Então são escolas. Só que dentro das instituições, veja, as instituições, elas têm conflito. As instituições são lugares de luta. Não é? Por isso que eu falei para vocês, a história não está decidida. Não está decidida. Está duro, né? Veja, tem momentos que é mais difícil lutar, vídeo o momento que a gente vive hoje, e tem momentos em que a gente às vezes acha, poxa, agora a gente está ganhando, né? Estão acontecendo algumas coisas legais. Só que existe uma coisa que é a luta. É a luta pela hegemonia. A instituição tem luta pela hegemonia. Quem é que vai... Veja, como é que a gente vai... Quem é que vai mandar na instituição? Mas para continuar mandando tem que ceder um pouquinho aqui. Ou seja, é a luta, é o conflito permanente. Então veja o que eu falo. O racismo, ele é institucional. Mas ele, antes de tudo, é o quê? Estrutural. É da estrutura social a divisão racial. Assim como a desigualdade também é estrutural. A desigualdade não é criada pela instituição. A instituição reproduz as práticas que levam à desigualdade.